A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. Natal chegando, mas também temos outra data importantíssima, o Dia da Bíblia. Dia 10 de dezembro nós comemoramos o Dia da Bíblia. Então hoje eu quero trazer para você um assunto relacionado tanto ao nascimento de Jesus quanto à importância da palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando e nos conduzindo na leitura e na meditação da palavra dele. Oremos. Gracioso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia que nos alcançaram, ó Deus, nos buscaram no fundo do poço onde nós estávamos do pecado, Pai. Nós te agradecemos o teu amor eterno que nos chamou, a tua bondade, benignidade que nos atraiu e a tua missão, ó Deus, que foi dada ao teu Filho Jesus, que foi cumprida cabalmente naquela cruz, nos trazendo a salvação, nos trazendo a redenção e nos tornando filhos do Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos, pedimos a iluminação e a instrução da tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, eu queria fazer um convite para você. Nós temos por costume, no nosso culto de Natal, fazer uma apresentação de coral, né? Então nós convidamos você a, no dia 17 às 19 horas, estar na nossa igreja para a apresentação de Natal. Nós teremos um coral convidado ali e também já peço as minhas desculpas para a cidade, né? Nós tivemos durante a pandemia aí, e nos últimos meses algumas perdas que foram irreparáveis, insubstituíveis no nosso coral. E nós sempre participamos do coral, com o coral, no Natal da nossa cidade. Infelizmente esse ano nós não conseguimos, mas estamos orando a Deus que possamos reestruturar nosso coral para o ano que vem apresentarmos na apresentação da cidade e na apresentação também ali na nossa igreja. Mas dia 17, apareça. Você é o nosso convidado para a cantata de Natal. Nós estaremos ali com um coral convidado para prestar esse culto a Deus. Também, aproveitando ali, né, nosso momento que estamos vivendo na igreja, nós estamos com várias melhorias na nossa estrutura. Temos agora um estacionamento ali na nossa quadra, temos ali o atendimento para as crianças também, né, com berçário, com as tias também que vão cuidar dos seus filhos na hora do culto. Então, você pode vir com a sua família, que você será muito bem acolhido e será atendida a tua necessidade com relação às crianças, ao estacionamento e o nosso horário de culto, de manhã às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas. A nossa igreja fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353 no centro, atrás do Seja ali, na frente daquele restaurante novo chamado Quero Café. Estou fazendo uma propaganda de graça aqui para o nosso amigo Diego, para a Carol, mas eles são muito queridos também. Você é nosso convidado para as nossas programações. Nós vamos ler então para a nossa instrução e para a nossa reflexão o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 2, eu vou ler dos versículos 1 ao 12. Então diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Queridos, esse é o texto que nós destacamos aqui na história do nascimento de Jesus, a visita dos magos, né? Então, nós temos algumas histórias sobre esses magos. Alguns falam reis magos, né? Mas eles não eram reis, eram estudiosos dos céus. E esses magos do Oriente, né? Não diz exatamente de onde eles saíram, mas uma coisa nós temos aqui, inferindo do texto, a certeza de que eles conheciam as profecias a respeito do nascimento do Rei dos Judeus, Jesus Cristo. Tanto é que a sua precisão na identificação dessa estrela, a experiência, o conhecimento, né? Nós temos aí na história os povos antigos com muito estudo dos céus, né? Então é impressionante a precisão que alguns povos têm dos céus, das estrelas, de galáxias distantes. Então são povos que adquiriram muita sabedoria, tinham muita experiência na leitura dos corpos celestes, né? Vamos dizer assim. Então nós temos ali os egípcios, né? Diz que as três grandes pirâmides foram construídas exatamente com a mesma latitude e longitude das Três Marias, né, das estrelas ali de Órion. Então, são povos da antiguidade, como os astecas, os maias, que compuseram aí os calendários, lendo, né, esses corpos celestes, lendo esses fenômenos astronômicos, né? Então nós temos aí informações já antiquíssimas de povos que faziam estudos muito precisos desses elementos. E nós temos aqui então a figura desses magos que vieram seguindo uma estrela, ou seja, eles mapearam, eles entenderam que ela estava guiando esses magos até esse local, e eles interpretando, primeiro erroneamente, né, as escrituras, eles vão até Jerusalém, até o palácio de Herodes, porque eles inferiram que o rei dos reis, o rei dos judeus, nasceria num palácio, né? Isso é o mais óbvio de se tirar conclusões.
Porém, quando eles chegam no palácio, Herodes fica alarmado com a notícia de que eles interpretaram que chegou o momento do nascimento do rei dos judeus através do que as estrelas diziam, ou mais precisamente a chamada estrela de Belém, não é? Então nós temos aqui alguns pontos que eu quero destacar. Primeiramente, o título dessa mensagem é os benefícios de conhecer a palavra de Deus, né? Os benefícios de conhecer a palavra de Deus. Em primeiro lugar, esse conhecimento da palavra de Deus nos leva à revelação de que Deus está atuando na história e é o Deus criador de todas as coisas e Ele comanda tudo, principalmente aquilo que nós ignoramos ou achamos que está acima do nosso conhecimento. Aqui nós temos pessoas que têm um conhecimento muito grande dos corpos celestes e eles identificam uma estrela que é diferente, uma estrela que não estava ali comumente, né? E eles entendem que é uma estrela que é um sinal do cumprimento de profecia. Primeiro, eles estudaram a palavra de Deus, e segundo, eles estudavam os corpos celestes. Então, esses magos têm o conhecimento da palavra de Deus e esse conhecimento os leva a interpretar que um acontecimento extraordinário é cumprimento da palavra de Deus. E eles empreendem uma viagem com os itens para se dar a um rei. Veja que a interpretação deles é uma interpretação precisa no quesito cumprimento da palavra de Deus. Eles erram na interpretação de onde ele devia nascer. Então, um rei, para eles, devia nascer no palácio. E eles vão até o palácio, mas não é esse o lugar. E nós temos aqui uma aplicação prática. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, as ações de Deus, elas saltam aos olhos. Elas ficam claras à nossa vida. Quando nós conhecemos o Deus que se revelou através da sua palavra, nós começamos a ter uma sensibilidade de um Deus que está agindo no nosso dia a dia, de um Deus que criou todas as coisas, que criou todo o universo. Então veja a importância de nós conhecermos esse Deus através daquilo que Ele nos deu para se mostrar conhecido. Nós chamamos a palavra de Deus de revelação de Deus. E essa revelação nos revela primeiramente que Ele é o Criador de todas as coisas. Então tudo que existe glorifica a Deus. Esse é um outro entendimento que nós temos também na palavra de Deus. Que tudo que existe e acontece, Deus está sendo glorificado. Nós temos o Salmo 19, onde Davi, com muita sensibilidade, o rei Davi, ele descreve essas duas formas de Deus se revelar a nós. Primeiramente, a primeira metade do Salmo, ele revela o Deus Criador e que a sua criação está revelando esse Deus. Ele começa o Salmo dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. E tudo que existe está testemunhando, o dia, a noite. O sol, né, ele faz uma referência muito forte ao sol. Então essa referência à revelação e à glória de Deus na criação é uma bênção para aquele que conhece a palavra de Deus. Porque as coisas não são aleatórias. Elas são para ser apreciadas como obras das mãos de Deus. Então, quando nós olhamos o sol na sua plenitude, quando nós percebemos a beleza da criação, da natureza, das estações do ano, né? Nós temos estações maravilhosas do ano. O verão, com todo o seu charme das praias, né? A primavera com as flores, o inverno com todo o seu glamour, o outono com a sua melancolia, mas que nos leva a uma
imagem bucólica, né, de tudo que está desvanecendo. Então, todas as estações do ano têm as suas características e nós podemos olhar para isso e dizer: Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Vemos também as criaturas que Deus criou, né? Os animais selvagens, os animais domésticos, os peixes, as aves, e finalmente aquilo que Ele criou de mais revelador da sua glória, que é o homem e a mulher. É isso que a Bíblia diz. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Apesar de nós termos negado esse Deus, caído em pecado, Ele ainda está agindo e se mostra através daquilo que Ele criou. Então, nós, quando temos o conhecimento da palavra de Deus, nós glorificamos a Deus. Nós nos alegramos em tudo que existe, em tudo que acontece. Um outro ponto: quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós nos alarmamos, nós nos assustamos. Tudo se torna misterioso. Herodes, quando ouve a notícia de que o rei dos judeus nasceu, ele fica atônito, alarmado. E ele se desespera, e ele quer saber onde é que esse rei dos reis, esse rei dos judeus, irá nascer, porque ali no palácio não é. E aí ele ordena que todos, ele diz aqui, todos os principais sacerdotes e escribas do povo vão consultar as Escrituras, vão saber, através daquilo que eles já sabiam, mas esqueceram, que eles não acreditavam muitas vezes, ou tinham se cansado de esperar, estava se cumprindo. Então, muitas vezes nós estamos vivendo momentos extraordinários, momentos ordinários até da nossa vida cotidiana, mas nós não entendemos esse Deus maravilhoso, misericordioso, que tem um propósito para cada vida, e nós nos alarmamos com os acontecimentos, ficamos assustados, ficamos desesperados para encontrar uma resposta, e muitos vão procurar na religião, na palavra de Deus, vão se apegar à sua fé, somente quando ficam alarmados com alguma notícia. Se veem assustados diante de alguma realidade, veja bem como é difícil a nossa vida longe de Deus. É uma vida que nos leva ao medo, a nos sentirmos inseguros diante de qualquer situação que apareça. E nós temos na Bíblia ainda, na palavra de Deus, um livro que chama Revelação, ou seja, Apocalipse, que ele revela para nós que Deus está reinando sobre o reino dos homens, que Deus é o soberano, que toda a história que nós estamos vivendo está fadada ao triunfo do reino de Deus. E isso é uma boa notícia. A boa notícia para quem entende a palavra de Deus é que Deus é soberano, está reinando e vai triunfar no final da história. É essa a revelação que o Apocalipse nos traz. Que apesar de todo o sofrimento, toda a tribulação, todas as lutas, toda a morte, Deus já revelou que Ele é o Senhor dos senhores, o dono da história, aquele que está triunfando e vai triunfar para toda a eternidade. E o terceiro ponto que eu quero abordar com os irmãos, com os queridos, é que essa palavra, o benefício de conhecer a palavra de Deus é que ela é a verdade. Quando esses escribas e sacerdotes, principais sacerdotes, vão à palavra de Deus, eles encontram em Isaías, e eles citam Isaías, dizendo: "E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel." Essa profecia foi dada 700 anos antes. Você tem ideia do que são 700 anos se passarem depois que a palavra de Deus revelou que Jesus viria?
Nosso país tem pouco mais de 500 anos. Pense em alguém como Pedro Álvares Cabral, que chegou, se aportou aqui no Brasil há pouco mais de 500 anos atrás. Aquilo que ele falou, se cumprindo nos dias de hoje, que impacto teria, não é? Nós ficaremos alarmados se Pedro Álvares Cabral, há 500 anos atrás, falasse alguma coisa que fosse acontecer hoje. Mas é isso que acontece aqui quando nós conhecemos a palavra de Deus. Nós vemos que Deus cumpriu a sua palavra de forma irrefutável. Não é um palpite, não é uma torcida, não é um evento aleatório. É um evento que dividiu a história da humanidade entre antes e depois. Dividiu a história da humanidade entre escuridão e luz. Dividiu a história da humanidade entre perdição e salvação. Nós louvamos a Deus por isso, porque Ele nos deu a palavra dele. A Bíblia é a revelação de Deus, de quem Deus é, como Deus age e como Ele providenciou a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Que a palavra de Deus entre na sua casa, que você tenha uma Bíblia na sua casa e leia e peça para que Deus esteja usando o Espírito Santo para iluminar a sua mente, o seu coração, para que a salvação entre na sua casa e na sua vida, para os seus descendentes. Em nome de Jesus.
Música